Nós precisamos conversar sobre a constelação familiar. Oiê, eu me chamo Rafaela Brígido e eu sou terapeuta sistêmica e oraculista. Sei que esse assunto se tornou muito polêmico com o passar dos anos e eu senti que eu precisava vir aqui trazer a minha perspectiva e a minha visão, afinal isso está atrelado ao meu trabalho. E eu quero começar convidando vocês a uma reflexão. Vocês já foram a um profissional de saúde? Por exemplo, quando a gente vai tirar sangue, fazer algum exame, e aí a enfermeira pega o braço com mais força, erra a veia, não tem jeito, pode ser um pouco grosseira quando tu relata que desmaia, que tem medo. E em outro momento, tu já encontra uma enfermeira mais cuidadosa, mais humanizada, com tato, que consegue acertar a veia de primeiro. E por que isso acontece? Como todo profissional, tanto da área da saúde quanto de outras áreas, vão existir bons profissionais com boas técnicas, com um tratamento humanizado e profissionais que vão cometer erros com vocês. Além disso, cada pessoa que vai estar ali se consultando ou contratando aquele serviço vai ter uma sensibilidade diferente, vai ter as suas peculiaridades, as suas necessidades. Por isso a gente não pode generalizar as coisas e demonizar as coisas. Se você é uma pessoa que teve uma experiência ruim com a constelação familiar, com o processo sistêmico, eu sinto muito. Não são todos os profissionais que são assim. A gente precisa aprender a separar as coisas e buscar compreensão. E acho importante também dizer que nem tudo é para todo mundo a todo momento. Não adianta tu estar vivenciando um luto, um processo de dor e querer fazer uma constelação familiar. Não é o momento para aquilo. Não para trabalhar esse tema. E talvez outros temas tenha que ter um cuidado. Então a gente tem que compreender qual a nossa necessidade naquele momento e o que a gente busca. Agora eu vou trazer a minha perspectiva como terapeuta e também a minha vivência como uma pessoa que está nesse processo há alguns anos. E para que eu me tornasse uma consteladora, uma facilitadora de constelação familiar, eu precisei vivenciar em mim, no meu campo. Eu tinha 23 anos quando eu entrei em contato com a constelação familiar por causa de um vídeo que eu vi de uma mulher que trazia o conceito de que se a gente tivesse questões com a nossa mãe, a gente teria questões com o dinheiro. E naquele momento eu vivenciava um caos na minha relação com a minha mãe, um caos na minha vida. Eu não conseguia um emprego. Então aquilo para mim foi meu Deus, eu preciso disso. Eu estava cursando psicologia num primeiro semestre e eu me encantei pelo estudo da mente humana. Mas, naquele momento, eu sentia falta de algo a mais, de algo mais holístico, que englobasse também a espiritualidade. E aí, foi quando eu tive que decidir, porque eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade de psicologia e a formação de constelação familiar. E eu escolhi fazer a formação de constelação familiar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Até aquele momento, a relação que eu tinha com a minha mãe, ela era bem complicada. Era uma relação que me gerava muita angústia, muita dor e muita raiva. Eu julgava muito a minha mãe, eu culpava ela, eu inclusive dizia que ela não era minha mãe, que outras pessoas tinham me criado. Eu não conseguia reconhecer todo o sacrifício que ela fez, o quanto ela trabalhava e dava o seu melhor para sobreviver dentro da realidade que ela vivenciava. Eu era uma jovenzinha muito arrogante, que desde muito nova
se sentia muito entendida da vida, mas pouco tinha de consciência e compaixão. Dos meus 17, 18 até os 23, 24 ainda, 25 engatou, começou a melhorar. Eu vivenciei processos autodestrutivos muito grandes. Eu passei por situações muito desafiadoras. E eu não tinha força. Eu não tinha força para cuidar de mim, eu não tinha força para me dedicar a algo. E eu acho que uma das coisas que a constelação familiar trouxe para minha vida foi força, porque eu fui compreendendo qual era o meu lugar, qual era o meu papel. A pessoa que viu as constelações familiares, ele não criou a constelação familiar. Ele enxergou a dinâmica de funcionamento. Para mim, quando eu vou explicar hoje o que é a constelação familiar, eu sempre penso na biologia, porque eu vejo os clãs, os sistemas familiares como um organismo vivo. E a constelação é aquela que compreende como esse organismo funciona, logo compreende o que adoece e o que traz fluxo de vida. Porque assim como o nosso corpo, um sistema familiar, ele tem homeostase. Ele também se reorganiza da forma que dá, da forma que é necessário para que aquele clã sobreviva, para que aquelas pessoas sobrevivam. A forma com que a constelação é realizada dentro do processo terapêutico, ela é um método. Ela tem uma forma de ser feita. Ela tem um porquê das coisas serem conduzidas daquela forma. E é claro que esse método nasce a partir de diversos estudos. A pessoa que viu as constelações familiares precisou buscar de muitas fontes para conseguir fazer novas sinapses e perceber aquilo com mais embasamento. Então vai ter psicodrama, vai ter fenomenologia, gestalt, psicanálise. É pseudociência? Enquanto a ciência não consegue encontrar explicações dentro dos moldes que foram criados para validar as coisas, sim. Mas muita coisa, há muitos anos, não era ciência, ou a ciência ela não compreendia e foram sendo reveladas com o tempo. Se daqui uns anos a ciência vai abraçar isso, não sei. E não acho que precise. Eu, particularmente, vejo a ciência como uma filha ingrata. Afinal, se a gente estudar um pouquinho, ela nasceu de práticas que há muito tempo atrás eram chamadas de bruxaria. Ela nasceu desses estudos. Mas isso não vem ao caso. Eu vou deixar aqui uma playlist aqui embaixo que eu adoro, do Estranha História, que é interessante para te ter mais conhecimento e ampliar o teu senso crítico sobre o assunto. O meu ponto é: a integração sistêmica transforma as pessoas. Transformou a minha vida, transformou a vida de pessoas da minha família, de amigos, de clientes. É milagre? Não, não é milagre. Mas eu já vi coisas lindas acontecerem. Eu fiz uma constelação para uma mãe que já tinha de 2 a 3 filhos, cesárea, e ela queria muito que o filho que ela estava gestando fosse parto normal, parto natural. A gente fez a constelação e ela precisava integrar no coração dela a função da medicina, a função do parto da cesárea. Porque quando a gente luta com algo que a gente nega, que a gente demoniza, que a gente exclui,
a gente não consegue dar um lugar àquilo que pertence. Porque a visão sistêmica, ela contempla o todo. E aí, meses depois, ela teve a bebê dela, foi de parto normal. Ela ficou extremamente feliz. Eu fiquei sabendo um tempo depois e eu fiquei muito grata à vida por ter participado desse momento, por ter facilitado. Não fui eu que fiz. Ela estava buscando resolução. Ela estava buscando um fluxo de vida. E eu pude, através dos meus conhecimentos, conduzir e facilitar aquele processo. Mérito todo dela e de algo maior. Porque a entrega que a gente tem quando a gente vai fazer algo, o quanto a gente está aberto, o quanto a gente está disposto a olhar para as nossas questões, a olhar para as nossas partes, a confiar na vida, é o que faz essa magia acontecer. Agora eu quero te explicar a minha visão sobre os preceitos sistêmicos. Bert Hellinger, quem organizou todo esse estudo, ele percebeu que os clãs, os sistemas familiares, eram regidos por 3 ordens, que ele veio chamar de ordens do amor. A primeira delas é pertencimento. Todo ser, toda pessoa que nasce em uma família, ela tem o direito de pertencer. E aqui a gente vai pro básico da biologia. O ser humano tem necessidade de pertencimento. Por quê? Sobrevivência. A gente foi sobrevivendo em bando, em clã. Uma pessoa que se afastava do bando poderia ser morta por bichos, poderia se perder. Então, estar num clã é sinônimo de sobreviver. E é esse pertencimento que faz com que tu tenha o sonho de ser um pintor. É o teu sonho, fazer arte. Mas todos na sua família são concursados. São concursados e buscaram uma faculdade. Essa necessidade biológica, fisiológica que tá aqui, ó, no teu inconsciente, muitas vezes te sabota de ir em busca do teu sonho de ser pintor. E aí tu acaba cedendo e estudando para o concurso e seguindo a faculdade que o pai sonhou, que a mãe espera que faça. Não realizando o sonho de mudar de cidade, porque como que eu vou ficar longe da minha família? O mundo é tão perigoso, o mundo é tão ruim. Ai não, Rafa, Deus me livre. Eu quero isso, eu vou fazer, eu já até fiz uma vez. Mas aí aconteceu tal coisa, daí por isso que eu tive que voltar. Mas eu ainda vou fazer isso. É essa mesma força que faz a gente dar um passo para longe, em busca dos nossos sonhos. E aí, medo, insegurança, provações, a gente não tem força para sustentar, porque muitas vezes é um movimento que a gente faz brigando, que a gente faz no meio de um conflito. E aí a gente volta para perto. É o que faz muitas vezes a gente viver em efeito sanfona, porque todas as mulheres da minha família são gordinhas, a gente se encontra no café na casa da prima. Como que eu vou chegar no café da casa da prima e eu não vou comer o bolo de chocolate? Vou chegar mais magra. Vai ter que ouvir, ai, nossa, pra que fazer essas dietas malucas? Dieta maluca, comer saudável. Maluco é a gente comer coisa que nem é alimento. É esse pertencimento que quando tu tá lá conhecendo alguém muito legal, teu relacionamento tá maravilhoso, tu chega na roda de amigas e homem é tudo igual, porque homem não presta, porque odiamos homem, tu vai, chega em casa, briga com o namorado, termina com o namorado.
Mas não, Rafa, eu sou muito diferente da minha família. A minha família gosta de X e eu gosto de Y. Quem também no sistema gosta de Y? Quem também é excluído ou não é falado. Sabe, vocês já viram o Encanto? O Bruno do Encanto? Ele representa muito esse excluído do sistema. E é ali onde o pertencimento pega. Por quê? Quando alguém do sistema tem um problema de saúde, um comportamento que o clã julga ruim, e essa família exclui, não fala, tem problemas com drogas, com bebidas, ou escolheu outros caminhos, e ele nunca é convidado. Lembra que eu falei que todos pertencem e que o clã ele tem um sistema de homeostase que nem o corpo humano? Vai nascer anos depois um sobrinho, um neto, com o mesmo hábito, com a mesma questão, com a mesma doença, com a mesma vontade, com o mesmo desejo. Por quê? É uma pulsão dentro daquele sistema. E é sempre um convite para todos perceberem que tudo pertence. Então, por mais que tu não se identifique com a maior parte da tua família, que é aquela galera que fica juntinha ali fazendo a mesma coisa, provavelmente tem outras pessoas no teu sistema, outras ovelhinhas negras no teu sistema, com que você ressoa, com que você se identifica. Então, ainda assim, você pertence àquele sistema, ainda assim está a serviço daquele sistema. E quando a gente tem desordem nessa ordem de pertencimento, a gente vai se sentir deslocado em todos os lugares. A gente vai entrar para grupos de amigos, vai se sentir excluído. Vai começar um trabalho, vai se sentir excluído. Por quê? Porque aquele sentimento está em você. Porque você precisa integrar isso. Precisa se sentir pertencente. E aí tomar mais um tanto da tua força. Porque quando a gente não aceita algo, a gente luta contra aquilo. E lutar é cansativo, né? Vai fazer uma aula de boxe, de Muay Thai, vai sair cansado. Porque é confronto. Quando a gente... ok, tudo foi como foi. É isso. A gente toma força. Agora eu quero que você esqueça tudo que você já ouviu, se já ouviu falar sobre hierarquia na constelação familiar. Esquece esse nome. Vamos pensar em ordem, na ordem das coisas. Essa distorção com a palavra hierarquia muitas vezes pode sustentar relações abusivas, trazendo ali um abuso de autoridade ou uma ideia de que a gente precisa amar, idolatrar aqueles que vieram antes, porque existe uma hierarquia e aquela pessoa está sobre nós. Não. Primeiro que você não tem que amar ninguém. Você não precisa amar os seus pais. Você não precisa amar os seus irmãos. Você não precisa se dar bem com seus pais. Você não precisa se dar bem com seus irmãos, com os seus avós, com os seus primos, com o cachorro, papagaio e periquito. Não. Não é isso. O amor, ele é uma construção, né? Como a gente cuidar de uma plantinha. E se tu tem uma relação onde as pessoas colocam veneno, intoxicam a tua terra, a tua planta, tu não tem que amar essa pessoa. Tá, mas o que é então essa ordem dentro da perspectiva sistêmica, tá? Eu gosto de explicar facilmente, trazendo a relação dos pais e dos filhos. Existem muitos filhos
que acreditam que precisam cuidar dos pais, que sabem como que o pai deveria viver, como que o pai deveria se portar, quais são as escolhas que ele deveria estar fazendo. Quando a gente olha para esses pais e vai para esse lugar de eu sei como deveria ser, tu tá querendo trocar. Tu tá querendo ser os pais, tu tá querendo educar esse ser humano. E esse não é o teu papel. Essa não é a tua função. Assim como o irmão mais velho que se acha pai do irmão mais novo ou mãe do irmão mais novo. E que infelizmente muitas vezes, porque os pais não podiam cuidar, porque os pais não conseguiam dar conta das coisas, esse irmão teve que cuidar do mais novo. Mas o que acontece? Esse irmão mais velho perde a força. Por quê? Porque as coisas estão invertidas, não é o papel dele, não é a responsabilidade dele. Da mesma forma que o irmão mais novo vem a 1000 anos-luz, novas perspectivas, trazendo o novo. E olha para essa família, para o irmão mais velho, para o pai, para a mãe e julga e fala: ai, olha essa gente, olha como é que eles vivem, olha o que eles fazem. De novo, quem é tu para olhar para aquelas pessoas que vivenciaram um bom período sem a tua existência? Se teu pai e tua mãe te tiveram ali com no mínimo uns 20 anos, foram 20 anos que eles aprenderam a sobreviver, vivenciaram períodos históricos completamente diferentes do teu. Como que tu vai saber o que é melhor para eles? E mais, eu acho que eu traria essa ordem, me veio agora e fez muito sentido, como a ordem da humildade. De saber o nosso lugar e respeitar a destinação do outro. Destinação no sentido de que cada ser humano está vivendo uma destinação. Um destino, muitas vezes, quando repete padrões daquele sistema que aprendeu a sobreviver daquela forma, ou quando no seu livre-arbítrio, dentro das suas escolhas, se destina a algo. Dentro do nível de consciência que tem, dentro das necessidades que tem e dentro daquilo que faz sentido para ele naquele momento. E uma das coisas mais desafiadoras que tem é a gente assentir ao destino do outro. É ver o pai com diabetes escolher comer doce. É ver a mãe com um problema de coração não fazer um exercício físico. É ver o irmão dentro de um casamento falido, infeliz e não conseguir se separar daquela mulher. A gente precisa recrutar a humildade em nós de reconhecer o nosso lugar. De reconhecer que aquela pessoa não tem o mesmo acesso a estudos que tu, ao conhecimento que tu, mas adquiriu da sua maneira, na sua simplicidade, sabedoria de tempo de vida. Então, ficar olhando para trás, ditando regra, faz com que a gente perca a força. Vocês vão ver que tudo na constelação familiar é sobre o que nos dá força para viver e o que nos tira a força de viver. O sistema, para mim, é como uma força da cachoeira. Tenta ficar com a cabeça embaixo da queda da cachoeira. O negócio te joga lá no fundo. E aí, às vezes, a gente fica assim, tentando ir contra aquele fluxo, ao invés de soltar, assentir
e seguir no curso do rio. Ok, essa é a tua escolha. Não, Rafa, na verdade eu não quero salvar meus pais. Eu odeio os meus pais. Eu não falo com eles, eles me fizeram XYZ. Aqui eu acho que essa nova perspectiva que eu trouxe segue se encaixando muito bem. Porque, como eu disse, não é sobre amar os pais, é sobre ter um vínculo com eles. É sobre não viver em guerra. Fazendo mal ou fazendo bem, foram essas pessoas que carimbaram na tua psique, na tua mente, a construção de quem tu é. O teu material genético vem dessas duas pessoas. E quando a gente entra em conflito com isso, e isso acontece também quando tem a alienação parental, né? Quando o pai ou a mãe falam mal um do outro. É como se internamente tu também tá brigando contigo. Internamente tu nega partes tuas. E isso acaba te tirando a força e pode te adoecer também em muitos sentidos. Então, se essa é a tua vivência, essa é a tua realidade, eu queria compartilhar contigo uma perspectiva mais ampliada, de uma visão que para mim ela é uma visão espiritual. E já questionaram, né, até o próprio Bert Hellinger e a Sophie sobre a constelação é espiritual, não é? Para mim é. Tudo é espiritual. E quando a gente fala do todo, do holístico, de algo maior, do organismo, a espiritualidade, ela vai contemplar tudo isso. E as informações que eu vou trazer agora, elas vêm de outros estudos, que a partir da minha observação, da minha vivência, eu fiz esses links e eu acho que trouxe muita clareza para mim. Porque essa ideia de que a gente precisa amar os nossos pais, que a gente precisa manter esse vínculo, porque são os nossos pais. Quando a gente pensa na perspectiva espiritual, antes da gente encarnar aqui na Terra, antes dos nossos pais encarnarem, muito provavelmente a maior parte sentou lá no plano espiritual, programou a encarnação. Então, vem aquela pessoa e fala: nossa, eu preciso trabalhar o desapego. Eu sou uma pessoa muito apegada. E uma outra pessoa e fala: e eu quero muito trabalhar a minha liberdade, a minha força de construção, de ir atrás do que eu quero, independente do meio. Então, essa pessoa apegada pode vir como mãe e essa pessoa que busca essa liberdade vem como filho. Quando a gente está no plano espiritual, a gente não tem a experiência das densidades aqui no plano terreno. Então nada é ruim, não tem ódio, raiva. Se tiver, a gente cai direto no umbral. Então a gente não sente os desafios como é sentido quando a gente encarna. Por quê? No momento que a gente encarna, tem toda a memória do planeta, a memória de outros corpos que a gente já vivenciou aqui, juntando tudo isso com todo o material genético dos dois sistemas que estão se unindo, homem e mulher. O sanguíneo, gente, ele é muito forte. Por isso que muitas religiões utilizam de sangue para fazer magia. Por quê? Porque é uma força vital, é uma força instintiva. E por mais que lá em cima, no planejamento, na ideia, tenha organizado que aquele processo ia ser desse jeito, e aí a gente vai conseguir fazer isso, eu vou trabalhar o meu desapego, e tu vai viver a liberdade, quando chega todo esse peso, né? Porque matéria tem uma densidade, tem um peso diferente do sutil.
o buraco é muito mais embaixo. E aí acontece o que a gente chama de desvio encarnatório. A nossa iniciadora, a Luga Macha, ela tem diversos vídeos aqui no YouTube, onde ela aprofunda, né? Ela é uma espiritualista que trabalha com isso há muitos anos, tem conhecimentos incríveis, saberes ancestrais. E se vocês derem uma olhada no canal dela, vocês vão compreender mais desses temas. Mas o que acontece? As pessoas dão um desvio encarnatório. E aí, o que ela já me fez refletir é: se aquela pessoa que programou algo contigo, ela não tá conseguindo trabalhar o desapego. Ela não tá conseguindo vivenciar uma qualidade de amor. Ela vive um desamor com você. Tu vai deixar de seguir o teu caminho, de te desenvolver como um ser humano no teu processo de liberdade? Não, né? E muitas vezes é o que acontece quando a gente entra no conflito, quando a gente espera que o outro tivesse feito diferente. Então, se ela tivesse conseguido ser mais desapegada, eu conseguiria viver a minha liberdade. E aí, a gente coloca na mão do outro a força da nossa vida. Então, quando a gente entra nesse conflito de negar, de brigar, de combater, de dizer não, aquilo que já foi essa pessoa que te deu a luz. Foi essa pessoa que, depois que foi acordado lá em cima, quando já estavam aqui, falaram: sim, teremos essa criança. E tu também, apesar de já ter visto, porque a gente está conectado, a gente vê o que os nossos pais estão fazendo, que esses pais estavam dando um desvio encarnatório, tão focado no teu processo, no teu caminho, falou: não, vou tancar, vou ir, porque é o meu processo. Eu não organizei isso só com os meus pais. Tem a pessoa que eu escolhi para ser meu parceiro, as pessoas que eu escolhi para serem meus filhos, aqueles amigos que a gente vai criar um projeto muito bom, o meu talento que eu quero desenvolver e vai ajudar na saúde das pessoas, no ensino das pessoas, no cuidado com o coletivo. Então não precisa ficar buscando constelação, terapia para ter relacionamento de margarina com os teus pais, tá bom? Talvez o melhor que tu pode fazer dentro desse movimento de ordem, dentro desse movimento de humildade que eu trouxe essa perspectiva, é olhar para esses dois seres humanos e falar: ok, foi assim. Eu, minha vida, minhas escolhas, meu destino, e você, suas escolhas, sua vida, seu destino. Não tem que permanecer em um lugar tóxico. Não tem que permanecer próximo de pessoas que te adoecem, que te fizeram mal. O último, mas não menos importante, equilíbrio nas relações. Essa história de que a gente se relaciona com o outro e faz e eu não quero receber nada em troca, em relação a isso não funciona. Porque a relação, ela só acontece quando existe um fluxo de troca, existe uma compensação. Aqui a gente pode linkar com as leis herméticas, né? A lei da compensação. Eu faço algo de bom para aquela pessoa, inconscientemente aquela pessoa ela vai se sentir devedora. E ela vai em algum momento fazer algo de bom para mim também. E aí a gente fica se alimentando dentro disso. E quando que vem a desordem? Quando que vem a questão que muitas pessoas daí precisam buscar a constelação familiar, a integração sistêmica? Quando a gente fica ali fazendo, doando,
doando, doando. Eu faço. E aí vem aquela clássica frase: eu fiz de tudo pelaquela pessoa e ela foi embora. Ela me deixou. Claro! Deu demais. Deu tanto que a pessoa não tinha para dar. Às vezes a gente não entende que as pessoas não têm para dar. E a gente fica ali. Pensa, tu vai lá, a pessoa te dá presente, te compra coisa, e leva em viagem, e faz, e acontece, e tu não tem para retribuir. Começa a ter um constrangimento, começa a querer se afastar. Não, se a gente fica próximo, ela vai continuar me dando, e cada vez mais eu vou ter que dar o que eu não tenho para essa pessoa. Aqui entra bonitinho até um vídeo que eu fiz aqui no canal, que é o Triângulo da Tristeza, eu acho, que eu falo um pouco sobre o Triângulo de Karpman e a dinâmica das relações, né, da salvadora, da vítima e do agressor. Porque se tu ficar dando demais e tu não receber nada em troca, tu vai ficar com raiva da pessoa. Uma raiva inconsciente. Se a pessoa não se afastar, tu te afasta. Então, todo relacionamento precisa dessa justa medida. E tem um ponto também que pega na desordem, e assim, muitos deles que a gente vê dentro da constelação familiar, e todos esses preceitos, eles se linkam, eles conversam um com o outro. Porque tem muitos filhos que dentro daquele processo da ordem, que ficam aqui, ó, olhando para trás, querendo fazer coisa pro pai, pra mãe, ditar regra, dar presente e nananã, tá querendo compensar o incompensável, a vida. Não tem como retribuir a vida. Não adianta fazer essas promessas de jogador de futebol, de carro, e vai da casa, e minha rainha. Não. O que a gente pode fazer pelos nossos pais é viver a nossa vida em plenitude. Aí sim é um fluxo positivo. Aí sim é um fluxo que tem vida. Agora, tu deixar de viver a tua vida para ficar cuidando da vida dos teus pais em função deles, isso de longe é retribuir. Isso de longe é retribuir. E aí, tu vai também tá bagunçando o teu equilíbrio de troca. Essa é um pouco da minha perspectiva sistêmica. Eu aprofundo mais dentro da minha jornada de integração sistêmica para mulheres, a Vênus, que inclusive em abril eu vou abrir a segunda turma. Lá a gente aprofunda esses conhecimentos e vivencia também o processo. E o que me motivou a fazer esse vídeo, a falar de constelação com vocês, é que eu vejo muitas pessoas difamando, pegando situações ruins que aconteceram, pegando recortes, pegando distorções e difamando, né, ampliando. Eu diversas vezes já me questionei por que eu escolhi trabalhar com algo que hoje é tão perseguido, tão atacado, e eu acho que isso segue por muitas vivências que eu já tive, assim como na bruxaria, tudo que as pessoas não conhecem, tudo que as pessoas não conseguem ter controle, ou que vai de encontro com dores que elas têm, tendem a julgar, a criticar, a excluir. E sim, eu reconheço que tem diversos profissionais ruins, que tem uma galera que erra muito a mão. Já vivenciei. Eu quis gravar esse vídeo para trazer a minha perspectiva. A última vez que eu falei um pouco mais dentro desse formato foi no Instagram, há alguns anos atrás. Eu era uma jovenzinha, vou deixar aqui um videozinho, a carinha da garota. E desde lá eu venho estudando, me especializando mais,
eu conheci o estudo sobre trauma, me apaixonei por Gabor Maté e hoje o meu trabalho ele é informado sobre trauma. Ele é um espaço seguro, um espaço de acolhimento, de atenção. Eu sou uma pessoa que eu brinco que eu sou um pacotinho de trauma. E como diz Jung, né? Quando a gente vai estar diante de uma alma humana, a gente tem que ser uma alma humana, não uma mente com técnicas, não uma sopa de letrinhas replicando o que um dia se leu num livro de não sei quantos anos atrás, conduzido por um homem com uma cultura extremamente rígida. Não. Por isso que na última formação que eu fiz, eles trouxeram a perspectiva de integração sistêmica. Porque tudo isso que eu trouxe para vocês fala da reconciliação de uma cisão muito grande, dessa polarização que hoje a gente vive, dessa guerra, desse negar. E a gente viu que não é assim, não é no combate, não é no julgamento, não é trazendo mais dor, perseguição, é integrando as coisas, é conseguindo ver os dois lados, a importância sim do conhecimento, do racional, do estudo, mas também do sentir, da vivência. Liberdade para mim é um valor muito forte e eu sempre fui questionadora. Eu sempre questionei o catolicismo, eu sempre questionei o conservadorismo, eu sempre fui muito questionadora. E eu sigo sendo essa pessoa questionadora. Então eu até tava pensando, né? O que as pessoas pensam quando eu falo que eu sou consteladora? Como eu realmente me sinto sendo consteladora. A própria Daenerys, quebradora de correntes. Porque nos meus atendimentos, qual que é o meu propósito ali? É facilitar o processo da pessoa para que ela retome a força dela. E muitas vezes a força dela tá na mão do pai, na mão da mãe, do irmão, do cachorro, do papagaio, do periquito e não tá nela. Tá lá emaranhada com a família numa lealdade sistêmica, numa lealdade ancestral. Para mim essa é a função da integração sistêmica. É que a gente se torne indivíduos inteiros e não mais quebrados daquilo que aconteceu com a gente. É ajudar as pessoas a juntarem os caquinhos dela e transformarem no que elas querem, em algo bonito, em algo que possa servir a elas e muitas vezes também servir às outras pessoas. Eu repudio qualquer propagação de abuso, de dor, de retraumatização. Então, se tu sente que a terapia sistêmica serve para ti, porque tu tem questões com a família, porque tu já buscou diversas formas de se soltar de peso, de angústias, e só a psicoterapia não funciona, e remédio não funciona, busque um terapeuta que tu se identifique, que ressoe contigo, que tu se sinta segura e perceba a humanidade dessa pessoa. Quando eu comecei a estudar trauma, eles falam, né, pessoas informadas sobre trauma precisam delas nas escolas, nas delegacias, nos hospitais, em tudo que é lugar. Porque todo ser humano que caminha nessa terra tem dores. E essas dores elas vão passando, e é isso que a gente traz na constelação familiar. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai lidar com o outro. E como eu falei no início do vídeo, a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm esse cuidado. Então, se abram à experiência, se deem o benefício da dúvida. Porque para mim serviu tanto que hoje eu facilito para as pessoas. Eu vou deixar aqui embaixo
algumas informações sobre o meu trabalho. Vou deixar também a playlist sobre a bruxaria, que eu acho muito interessante, a gente consegue linkar com esses estudos, essas técnicas, essas vivências, essas terapias que não são dentro da academia. Tem o nosso Instagram aqui de trabalho e tu pode entrar em contato comigo também para tirar as tuas dúvidas, para questionar. Se tu sentir que é teu momento de passar por um processo de integração sistêmica comigo, eu vou amar te conduzir. E se tu se interessou pelo conteúdo que eu trouxe, por esses ensinamentos e quer ampliar a tua perspectiva, ver as coisas por uma forma diferente, eu vou abrir a segunda turma da Vênus em abril. Ainda não tem uma data, mas eu venho informar aqui e principalmente lá no nosso Instagram, né, do Mag Terapias, então fica atento por lá. Espero que esse vídeo tenha te trago insights, sanado dúvidas e que essa minha perspectiva mude um pouquinho certos preconceitos que talvez tu tenha com essa terapia, tá bom? Muito grata você que assistiu até aqui. Um beijo.